Tabela dinâmica no Excel. Fala aí, pessoal. Vídeo então para você que quer aprender a fazer tabelas dinâmicas semelhantes a essas. Como você pode ver, envolvendo aí métricas diferentes, segmentações de dados, percentuais, até dinâmicas servindo para indicadores personalizadas, divididas, as suas informações sendo divididas em colunas diferentes, com formatação condicional, enfim. Vamos dar um upgrade aí, vamos dar uma melhorada nas suas planilhas, nas suas tabelas dinâmicas nesse vídeo então. Olha só, pessoal, eu poderia selecionar essa base toda, mas como uma boa prática aqui para a gente trabalhar com tabela dinâmica no Excel, isso vale para dashboard também, e até para outras situações, a gente vai selecionar essa base inteira e utilizar esse recurso aqui em cima, que seria o formatar como tabela, tudo bem? Você pode escolher aqui qualquer um layout aí que você goste. Por que você faz isso? Tudo isso aqui para o Excel virou tabela 1. Então, se agora eu for aqui em cima na guia inserir, escolher a tabela dinâmica, eu crio minha dinâmica, e quando eu tiver mais linhas aqui nessa base, automaticamente ela vai entender que o intervalo dela é para ser estendido até a última linha, ou para a direita também, no caso de você ter mais colunas aqui nessa base, tudo bem? Então, feito isso, eu posso clicar em qualquer célula aqui da dinâmica, vir aqui em cima no botão da tabela dinâmica, escolho a primeira opção e aperto OK. Ele vai criar uma nova planilha para a gente. Aí, pessoal, o que é interessante aqui? Vamos supor, a primeira dica aí de dinâmica. Se eu colocar o segmento nas linhas, tudo que eu coloco nas linhas vai ficando aberto aqui. Beleza. Se agora eu continuar colocando o cliente, eu preciso ter abertura por cliente. E eu coloco nas linhas também. Beleza, já deu uma complicada aqui no relatório, certo? Tem bastante cliente. Se eu pegar o campo, por exemplo, de status e colocar nas colunas, vai ficar quebrado aqui em colunas diferentes. Se eu pegar o próprio campo do cliente e colocar no quadrado dos valores, ele vai me fazer a contagem, né? Porque esse campo eu tenho palavras, no caso, na base, né? Então ele vai contar quantas eu tenho em cada situação. Esse campo de cliente, vamos supor que eu me arrependi dele e quero tirar ele daqui. Clico seguro e puxo lá para cima que ele cai fora, tudo bem? Aí, pessoal, vamos supor que nesse relatório ainda, a gente precisava colocar um pouco mais de informações. Por exemplo, eu preciso colocar no relatório o nome do vendedor. Eu vou colocar aqui no quadrado das linhas, abaixo do segmento. Você vai ver que aqui ele já vai dar uma quebra para a gente, certo? No caso, ele está dando uma quebra, então, de segmento, quais são os vendedores, quantos eles fizeram, e pelo status, né? Quantas propostas estão aguardando, quantas foram assinadas já de fato, e por aí vai. Só que aí, pessoal, esse campo de status, eu vou tirar ele das colunas, eu vou colocar ele nas linhas abaixo do vendedor. Porque eu queria ter uma visão assim, mais com cara de relatório. Ah, o André, ele está dessa maneira. A Andressa, tudo bem. Só que você percebeu, pessoal, que conforme você vai colocando muitas informações aqui nas linhas, elas vão ficando uma embaixo da outra, né? Então, se você quiser, um recurso que é interessante é você vir aqui em cima na guia Design. Essa guia Design, pessoal, só aparece quando você clica numa célula pertencente à sua dinâmica, tá bom? Quando você, então, vai na guia Design, você vai fazer duas coisas aqui. A primeira delas é não mostrar subtotais. E a próxima, em layout do relatório, você escolher mostrar em formato de tabela. Aí você vai perceber que as informações já ficam mais divididas, né? Fica mais fácil de você analisar. Inclusive, o seu relatório fica com uma quantidade de linhas bem menor do que ele estava ficando antes, né? Uma outra dica que também é interessante, eu queria ter o subtotal dos segmentos. Antes de chegar em lojas, eu queria ter uma linha que me desse o total dessa faixa aqui. Será que dá para fazer isso? Olha só como o Excel vai entender perfeitamente o que você quer. Eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer célula da coluna A. Olha só, subtotal do segmento. Clico aqui, ele já criou a linha ali que eu estava falando para vocês, beleza? Eu vou deixar, pessoal, esse material aí para você baixar, tá? Tanto essa base de dados crua, quanto também as coisas que eu estou fazendo aqui no vídeo, tá bom? Aí você baixa e aí você pode praticar. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se aí no canal. Dentro desse material tem outras planilhas aí, meu curso também, que podem ser interessantes aí para você ganhar tempo no dia a dia, agilizar o seu trabalho. Se quiser fazer alguma contribuição para o canal aqui, também é bem-vindo. E também tem os meus serviços aqui, tá bom? Precisando, pode entrar em contato. Beleza, pessoal, seguindo aqui. Dentro da guia Design, quando eu crio essas linhas de subtotal, é legal também eu escolher um layout que, por exemplo, favoreça essa leitura, percebe?
Fica mais fácil de você identificar o que é total geral, o que é subtotal, enfim, também é interessante. Ah, mas eu precisava dos percentuais. Por exemplo, vamos pegar aqui Gilson. Ele tem 32 no aguardando, 70 leads ele conseguiu já assinar, ele foi bem, 23 cancelados, ao todo que estão em fase de contato são 257. Olha só, pessoal, algumas métricas que você pode ter na dinâmica. Primeira delas, se eu repetir, então, o campo do cliente no quadrado dos valores, ele vai, obviamente, me dar a mesma informação. Só que, se eu clicar com o direito em cima, olha só, eu tenho algumas opções aqui. Mostrar valores como? Eu tenho percentual do total geral, que aí, por exemplo, ele está me dizendo que esses 1.132 contatos do André no segmento feiras correspondem a 15% do total de contatos que eu tinha nessa base de dados, tudo bem? Aí, pessoal, mais algumas coisas que são interessantes também. Se eu clicar com o direito, mostrar valores como, eu escolher percentual do total de linhas PAI, olha só que interessante também, pessoal. Se eu analisar aqui essa parte do Gilson, por exemplo, você vê que a soma desses percentuais vai bater em 100%. Ou seja, o Gilson, com relação a tudo que ele assinou, tudo que ele converteu, correspondeu aí a 18% de todas as informações que ele tinha. E o mesmo vale para os outros vendedores que eu tenho aqui. Vamos pegar um mais para baixo. Olha só. O André, por exemplo, no segmento de mercados, ele não assinou com nenhum. Você percebe que a grande maioria dele ainda está na fase de contato, por exemplo. São algumas dicas legais aí de dinâmica para você saber outras possibilidades também. Você percebeu, pessoal? Se eu clicar bem no canto aqui de um assinado, por exemplo, você viu que ele entende que é para selecionar a linha inteira. Inclusive, ele já selecionou os outros assinados que eu tenho aqui nesse relatório também, certo? Então, se você vier e quiser trocar a cor, você vai ver que você pode aí também tranquilamente, tá? Você vai perceber que ele te deixa fazer esse tipo de coisa. Aí você destacou aí automaticamente todas as linhas onde você tem algo assinado, né? Aí, pessoal, a dinâmica, ela pode te servir para outras coisas também. Dentro da guia análise, você tem o botão da segmentação de dados. Por exemplo, eu quero segmentar essa base pelo período. Clico em período, aperto OK. Olha só, eu não quero ver 2025 e 2026. Eu gostaria de analisar apenas as informações de 2026. Vendo que eu cliquei aqui, ela já tombou para a direita, né? Dividiu em duas colunas, aí eu ganhei um pouco de espaço aqui, por exemplo, né? Então, se eu quiser ver só as coisas de 2026, clico no botão, ele vai fazer um resumo desse relatório que a gente já tinha montado para mostrar apenas as informações de 2026. Clico no X, beleza. Ele volta a carregar todas as informações aí para a gente. Mais algumas coisas, então, que você pode fazer com a dinâmica. Essa segmentação, pessoal, você pode personalizar ela também, tá? Clicou com o direito em cima, duplicar, e aí você pode escolher outra cor. Cada bloco ali, pessoal, vai ter uma série de edições que você pode fazer, tá? Então, entenda aí que você é livre para editar a sua dinâmica do jeito que você quiser, tá bom? Aqui eu fiz uma edição básica, né? Eu tenho mais vídeos aí no canal que eu falo especificamente disso, como é que você trabalha a segmentação de dados, personalizando o layout dela, para fazer um relatório bacana também é possível. Certo, pessoal? Mais algumas coisas aí que são interessantes. Se eu quiser fazer uma dinâmica mais ou menos assim, eu queria ter os meses, eu queria ter percentuais de variação. Olha só que interessante, pessoal. Tá vendo que nessa base eu tenho uma coluna de data, né? Com a data por extenso, por exemplo. Então, pessoal, olha só. Se eu vier aqui em cima na guia inserir, tabela dinâmica, aperto OK. Se eu pegar esse campo da data, colocar nas linhas, você vai perceber que o Excel, mais uma vez, ele foi esperto, né? Ele já entendeu aqui que, de repente, posso estar querendo o agrupamento por ano, trimestre, meses, ou até a data por extenso de fato, né? Então, se eu pegar o período, ou melhor, vamos pegar aqui o cliente e colocar nos valores, ele vai me dar a contagem aí de clientes que eu tive em cada uma daquelas datas daquela base, né? E aí, pessoal, olha só, se eu repetir o cliente mais uma vez, aqui sim, eu poderia clicar com o direito em cima, mostrar valores como, eu poderia escolher, por exemplo, o percentual do total geral. Ele vai me dizer quanto cada ano representou do meu total geral. Mas uma outra opção aqui, pessoal, que é bem interessante mesmo,
é essa daqui, ó, percentual de diferença D. Olha só que interessante. Meu campo base vai ser a coluna dos anos, né? Que eu tenho aberto aqui nas linhas, as colunas de ano. E o meu item base, ou seja, o meu item inicial vai ser 2019. Aperto OK. Olha só que bacana, pessoal. Ele calculou a variação percentual de um período para o outro. Ou seja, de 2019 para 2020, quantos por cento eu evoluí? De 20 para 21, aumentou mais um pouco. Ah, beleza. Então, pessoal, esse daqui é interessante também para você... Na verdade, esse percentual que a gente fez, ele está relacionando todos com 2019. Então, por exemplo, de 2019 para 2025, eu já cresci 358%. Vamos continuar explorando mais umas opções aqui, ó. Cliquei com o direito, mostrar valores como, vou voltar nesse percentual de diferença D. E aqui, pessoal, no item base, ao invés de escolher um deles, eu posso escolher o anterior. Que aí sim, quando eu apertar o OK, você vai perceber que ele vai dar para a gente já a variação de um período para o outro. Ou seja, de 2019 para 2020, a gente cresceu 53%. De 2020 para 2021, cresceu bem menos, mas ainda teve um crescimento de 2%. E aí, pessoal, em cima dessas informações, você pode também jogar formatação condicional, por exemplo, conjunto de ícones, pode personalizar uma também. Se você entrar aqui no mais regras, você pode escolher, trocando aqui para número, por exemplo, e aí você pode jogar. Ah, sempre que crescer acima de 50%, eu quero que fique verde. Quando você clica no bloco de baixo, ele vai entender que quando for abaixo de 50%, vai ser amarelo. Vou colocar até 10%, que aí eu coloco ou 0,1 ou digito 10 mesmo. Aperto o Tab do teclado ou clico na barrinha de cima, que ele vai entender que abaixo de 10% vai ficar esse ícone vermelho, ou o ícone que você achar melhor aí, tudo bem? Aperto OK, e aí sim, você está com a sua regra criada. Inclusive, se você jogar aqui uma segmentação de dados por vendedor, por exemplo, você vai perceber o que, pessoal? Eu vou até mudar um pouco o formato, vou inserir umas colunas aqui para a esquerda, para essa segmentação vir para cá, posso trocar o fundo dessas células também, enfim. E aí, pessoal, olha só, se eu filtrar o André, ele vai me dizer que o André até foi legal, que ele teve uma queda, né? De 22 para 23, ele caiu um pouco. A Andressa também, de 22 para 23, teve uma queda. O Gilson. O Gilson subiu bastante, hein? De 24 para 25. Enfim, aí também pode ser interessante para você entender aí, né? Outros tipos de métricas que você tem para a dinâmica. E também essa montagem aqui quando você precisa fazer um relatório maior, né? Só para finalizar esse último aqui, pessoal. Se, por exemplo, eu ainda precisasse colocar mais campos aqui, vamos supor que eu precisasse da data completa após o status, você vai perceber que tudo que eu continuar jogando nas linhas, ele vai me dar as aberturas, né? Como a data ele entendeu que eu posso querer outros agrupamentos, eu vou tirar esse campo ano, eu vou tirar esse campo trimestre, eu vou tirar também esse campo meses. E aí, pessoal, olha só, tudo aqui ele vai me dando em colunas diferentes, né? Não importa quantas coisas eu jogar, ele vai sempre estar puxando, e eu tenho inclusive a chance de deixar agrupado também, para eu mostrar aquelas informações só quando eu precisar, né? Vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, então, deixe seu like, compartilha com seus amigos, dá uma olhada se tem algum material aqui que pode ser interessante para você, os valores são bem acessíveis. E é isso aí, pessoal. Até um próximo.